Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça e hoje vamos falar sobre uma das palestras de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Leninha, boa noite. Estamos então hoje na palestra de número 5, Página Além da Vida, boa noite. Nishida, boa noite, quanto tempo? Nishida estava um pouco sumido aí. Clara chegou conosco também, boa noite. Quando vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos, daqui a pouco eu trago a nossa convidada. Vou mandar os aviõezinhos aí. Jaque, boa noite. Então, nós estamos hoje na palestra de número 5. Denise, boa noite. Palestras que Jerônimo fez nos anos de 1986 a 1989, em Araraquara e região. A Liz já chegou aí pelo Espiritismo Ismael, daqui a pouco eu vou trazê-la, enquanto eu vou mandando os aviõezinhos. E hoje nós estamos na palestra de número 5, que demos o título de Dai a César o que é de César, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que foi feita no Centro Espírita Luz e Caridade aqui de Araraquara. Não tenho a data dessa palestra, mas provavelmente foi ou 1986, 87, 88. 89 eu acredito que não tenha sido, porque o Jerônimo só veio para cá no meio do ano e depois ele, no final de 1989, em novembro, no dia 26, ele desencarnou. Então o Jerônimo provavelmente não fez essa palestra no Centro Espírita Luz e Caridade em 1989. Né? Ele está cumprimentando a todos, mandando os aviõezinhos aqui rapidamente, para a gente não perder tempo, né? Porque o tempo é precioso. Will, boa noite, seja bem-vindo. Mais um pouquinho e agora vamos fixar o comentário e vamos trazer a nossa convidada. Opa, peraí. Deixa eu ver se ele fixa. Vamos ver se ele fixou. Vamos aguardar aqui, ver se ele fixou. Bom, fixou. Perfeito. Regina chegou também. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos trazer a nossa convidada. Enquanto... Terminou as férias, Regina? Martiele chegou também. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Martiele estava fazendo uma palestra hoje lá no Centro Espírita, Casa Espírita Nosso Lar de Dores de Campos. E o convite, Liz. Não acabou? Que bom, então aproveita, Regina. Olá. Sempre entra errado. Olá, boa noite. Boa noite, Liz. Seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Eu que a Ari agradeço. Chegou também conosco. A Gleides também chegou conosco. Boa noite a todos. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece, né? Você está um pouco sumida do Instagram, então dê o seu boa noite para nós. Boa noite, Aloísio. Boa noite a todos que estão aqui já chegando. Corações queridos que eu já tive oportunidade de estar junto, não é? Outros que a gente vai conhecendo. Realmente estou um pouco sumida, né? Mas já com projetos para esse ano, quem sabe a gente retorna, né? Tivemos que retornar à nossa casa e aí foram as tarefas, né, se acumulando e não dava para que a gente pudesse ver tudo. Mas com muita alegria estarmos aqui. Quem sabe esse é o nosso pontapé inicial, hein, Aloysio? Quem sabe, né? É o estímulo que a gente está precisando. Vocês estão me escutando bem? Tá joia? Você sabe que está tudo bem, sim.
Você sabe que eu, para convidar as pessoas, é 2 palitos, né? Não perco muito tempo, não. Não, mas é isso mesmo, não pode, a gente não pode perder tempo não, né? De jeito nenhum. Realmente, nossa, eu tive assim muitos percalços, né, no caminho aí, que precisou da minha atenção, aí voltamos a casa, e então a gente também tem que ir meio que devagar, né? Agora você também está fazendo palestras presenciais na região, fiquei Também. sabendo, que legal, hein? Pois é, antes era só virtual, né? Mas agora não, agora é presencial também. E eu saio de Araraquara, né? Então, às vezes, aí fica complicado, né? A gente tem que dosar um pouco, né? Para a gente fazer uma coisa bem feita, né? Isso. Olha, eu não sei, mas acho que o Luiz travou. Mas que rapazinho esperto, né? Aí voltei. Aí voltou, né? Rapazinho esperto. Falou assim, o quê? Chamei ela, agora eu me vou andando e ela que fique. Não, a conexão estava um pouco travando, agora acho que funcionou. Vamos ver se flui melhor aqui. Estou acompanhando aqui, vamos ver se melhora agora. Deixa eu ver aqui, ver se volta aqui, um momentinho só. Você está me ouvindo bem, Liz? Eu tô. Então acho que agora voltou legal, tudo bem. Bom, então, Liz, apresente-se, diga de onde você é, o que você faz no movimento espírita, antes da gente começar o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Meu nome é Liz Maria, né? E sou daqui de Araraquara, da tua cidade também, a Morada do Sol, né? E já sou... Da chuva, né? Pois é, da chuva agora, né? Porque o sol, esse tá às caras, né? E trabalho no movimento espírita, né? Como coordenadora de estudos, estou à frente, né? Da casa Ismael, aqui da cidade, uma casa pequena, né? Mas estamos aí à frente dela. E faço as palestras, né? Os estudos. Na verdade, a gente tem que aprender a ser aquele trabalhador de Jesus, né? Aquele servidor, né? Porque não somos mais do que isso. Exatamente. Bom, Liz, antes de mais nada, né, nós já combinamos e você faria a prece inicial e eu faria a final. Então, se você puder nos conduzir à prece. Vamos lá. Então, que todos nós, nesse instante, né? Com os corações cheios de alegria por estarmos aqui juntos, refletindo, né, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, através dos benfeitores queridos, que nós possamos ter uma noite de bastante harmonia, de bastante reflexões, e que possamos compreendermos um pouco mais sobre o amor. Eu acho que o amor é o sentimento que precisamos aprender sempre a desenvolver dentro de nós e que possamos pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos ampare nesse momento para que tudo corra na harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Bom, amigos, hoje nós estamos então fazendo a 5ª palestra de Jerônimo Mendonça, uma live sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, quando esteve em Araraquara nos anos de 1986 a 1989, fez várias palestras, não só em Araraquara, como nas cidades vizinhas.
E o nosso querido amigo Roberto Carioca teve a felicidade de gravar as palestras de Jerônimo. Depois o Ariovaldo conseguiu, depois de muito tempo, passar as palestras de fita cassete para mídia MP3, e depois o Vitor, meu filho, conseguiu transformá-las em mídia MP4, que nós colocamos no nosso canal do YouTube. Então está lá para aqueles que quiserem ouvir o Jerônimo falar. E hoje, né, Liz, nós temos a felicidade de poder contar ainda com um trabalho excepcional que a nossa querida amiga Clara, a nossa Clarissa, fez para nós, que ela já vem fazendo desde a primeira palestra, que é transcrever para nós tudo aquilo que o Jerônimo falou, dando a oportunidade no futuro destas palestras transformarem-se num livro que vão, com certeza, reverter em benefício da creche do Jerônimo. E então, a gente tem uma gratidão enorme pela Clara, que fez esse trabalho, está fazendo esse trabalho conosco, e facilita e muito uma live, uma palestra que a gente possa estar fazendo, também baseado nas palestras de Jerônimo. E aí nós escolhemos o tema, pesquisando um pouco, que foi feito no Centro Espírita Luz e Caridade aqui de Araraquara, cujo tema foi Dai a César o que é de César, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode começar então a sua explanação aí, a gente vai intervindo aqui, tá bom? Vamos junto. Porque você disse que era um diálogo, hein? Vamos lá, hein? Com certeza, fique tranquila. Mas a live é do convidado, como a gente sempre fala, né? Ah, tá certo. Na verdade, eu acho que esse é um trabalho bastante interessante. É Clara, né? Que é o nome da pessoa, né? Que está transcrevendo. É um trabalho muito interessante. Um trabalho que vai fazer com que muitos, né? Que não conheceram o Jerônimo Mendonça, como eu, por exemplo, não conheci, né? Só de nome, sabendo das suas ideias, entrar em contato com os ensinamentos que ele veio trazendo. Então, essa palestra que ele trouxe, né, e que nós intitulamos Dai a César o que é de César, realmente ele veio trazendo à tona o que isso significava, né? Qual é o significado, a ver dele, no estudo dele, na compreensão dele. E esse capítulo, né, esse título, Dai a César o que é de César, nós vamos encontrar, né, você já disse isso, nós vamos encontrar no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao Próximo como a si mesmo. Veja que maravilha, né? Porque, em poucas palavras, o nosso querido Jerônimo, ele conseguiu unir essas duas coisas importantes. O amar ao próximo como a si mesmo e o Dai a César o que é de César. Porque as relações, elas são muito próximas, né, Aloysio? O Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, é algo que está, assim, muito próximo, muito próximo. E eu gostaria de chamar, primeiramente, se houver tempo, eu gostaria de chamar a atenção para o primeiro item que nós vamos encontrar no Evangelho, que ele vai falar sobre o amor, né, sobre os 2 mandamentos, aonde os fariseus chegam a Jesus e perguntam, não é? Qual é o maior mandamento da lei? E, obviamente, que eles deveriam saber, né? Porque eles eram estudiosos, eles estudavam, né, os pergaminhos lá das leis divinas. Então, eles deveriam saber com exatidão qual seria o maior mandamento da lei. E Jesus não se perturba, né, obviamente, e diz que o maior mandamento era amar a Deus. E depois ele diz, mas existe um outro, né, que é tão importante quanto esse, que é amar a si mesmo e amar ao próximo. 3 condições, 3 pilares que são importantes na nossa vida, que é
o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Tendo, com certeza, tudo a ver com, deixa eu mudar aqui, tendo a ver, empacou, tendo a ver com esse item. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E aí vamos trazer também lá do Evangelho o que é que realmente estava sendo falado. Então, os fariseus também se chegaram a Jesus e perguntam a Jesus se era proibido cobrar os impostos. É proibido cobrar os impostos? E Jesus, então, diz, aquela frase, hipócritas, chama ele de hipócritas, porque eles estavam perguntando com a intenção de colocar Jesus numa situação complicada. E Jesus diz, me dá aí uma moeda. E aí ele mostra as duas faces da moeda, aonde ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus, ele não proíbe nada, não é? Jesus, ele não proíbe, ele apenas mostra, e aí fica bem claro para nós, que ele nos mostra qual deva ser o nosso verdadeiro papel diante da nossa existência. Porque somos espíritos imortais? Somos espíritos imortais. Mas estamos aqui na Terra. E estamos na Terra por um período que é transitório, é passageiro. Não é? E que precisamos estar aqui aprendendo uma série de coisas. E nesse sentido, então, nós vamos ver quando o Jerônimo, e eu até anotei aqui, quando ele fala, que eu achei a explicação dele genial, ele diz que o pensamento do Cristo, de Deus, ele fala, vai além do imediatismo dos deveres humanos para se transcendentalizar em Deus. Então, quer dizer, mostrando tudo aquilo que nós precisamos aprender, que quando Jesus ele traz um ensinamento, com certeza esse ensinamento não tem a ver com coisas apenas corriqueiras, não é? Com coisas sem muita importância. O ensinamento de Jesus vai além disso. Então, quando ele diz, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele está querendo mostrar alguma coisa para todos nós. E que Jerônimo traduz nisso, que vai além dos imediatismos dos deveres humanos, porque dar a César faz parte dos nossos deveres enquanto seres encarnados. Não é? Porque dai a César representa a materialidade, a vida material em que nós estamos vivendo. E que somos sujeitos a regras, às leis, e que precisam ser cumpridas. Aí está vamos dizer assim, o pensamento que nós precisamos realmente ter com relação a isso. Então hoje, veja que todo o ensinamento de Jesus é atual. Obviamente, é verdade. A gente fala, nossa, mas é atual. Sim, é atual. Por quê? Porque é verdade. Porque hoje também lutamos muitas vezes com ainda o nosso pensamento equivocado. Falamos de impostos, disso e daquilo, mas qual e aí eu acho que é importante a gente salientar isso, e que o Jerônimo ele salienta, que é exatamente o dever que todos nós temos que ter, né? É o dever ao cumprimento da lei, com simpatia. E ele ainda diz
mais alguma coisa. Quando nós podemos compreender que nada nos impede de colocarmos César a serviço de Deus, compreendendo que as nossas atitudes perante a vida, todas elas devem ser de profunda harmonia com Deus, a natureza e os homens. Então, mais uma vez, ele vem aqui em comunhão com Jesus, nos dizendo: nós estamos numa vida material, nós estamos vivendo essa vida material, mas nós precisamos aprender a viver nessa vida material. Por isso, dai a César o que é de César e a Deus é o que é Deus, dar a Deus o que é de Deus. Mesmo na nossa vida material, nós temos condições de amarmos a Deus e cumprirmos com o nosso dever perante a Deus, que está exatamente na primeira parte do capítulo, do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, este é um ensinamento belíssimo e que precisamos aprender. Muitas vezes nós aí nos perdemos, né, vamos dizer assim, nos perdemos aí pelas ilusões da matéria, como eu sempre falo, nós nos perdemos no cântico da ilusão das sereias, como a Joana de Ângeles nos traz, achando que apenas, não é? Apenas o nosso, as nossas conquistas materiais é que realmente tem valor. Que, na verdade, nós precisamos aprender que o que realmente nos importa vamos dizer assim, buscarmos achar os tesouros que que Deus nos deu às mãos, né? Granjear esses tesouros, guardar esses tesouros, que supera, que suplanta toda a materialidade. Então, esse é um pensamento que eu achei muito interessante ele falando, né? Que transcende as leis humanas, né? Mas para que nós possamos entender, ele diz na sua palestra, é necessário que nós busquemos as razões espirituais. Por isso, dai a Deus o que é de Deus. Eu tenho que buscar as razões espirituais da assertiva do Senhor, como ele diz. Então, eu tenho que entender o que é esse dar a César. É eu saber viver as duas situações. A vida com Deus, com o Criador, com Jesus, com os benfeitores e a vida que a matéria me oferece. Tem um outro ponto, eu estou falando, eu não sei se o Aloysio está aí. Estou aqui sim, eu só tirei a imagem porque ela estava travando um pouco, mas eu estou aqui sim. Se você quiser falar alguma coisa. Deixa eu ver se a imagem volta normal agora, espera um pouquinho, só vou ver se volta, bom, vamos ver aqui se ela flui normal, porque está dando uma travada aqui, acho que minha conexão não está muito boa. Então ela está oscilando, eu acabei tirando a imagem para ver se, acho que agora, vamos ver aqui, deixa eu ver se ela flui normal aqui. Demora aqui para entrar tem um delay, né, entre vamos ver se volta normal, não voltou aqui ainda, engraçado. Você está me vendo bem, está normal? Estou vendo, mas está travado, né? Está travado? Vou tirar a imagem. Está travando, né? Tá. Mas fala só sem a imagem mesmo. Não. Liz, o que eu acho assim, interessante, né, o Jerônimo aborda nessa palestra vários aspectos que eu acho que ela tem um aspecto muito atual. É engraçado que nem, vamos supor, se o Jerônimo fez essa palestra em 1986, 87, 88, que seja, e se nós formos ouvir essa palestra, nós vamos ver a atualidade dela,
a precisão dos comentários que ele faz. E nós, na condição de espíritas, né, ele coloca assim para nós que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque temos um conhecimento. E por receber esse conhecimento, a gente tem maior responsabilidade. Então ele diz assim, ó, o espírita sabe que ele é chamado para fazer o melhor, a pensar no melhor, a falar edificando. O espírita sabe que toda ação tem uma reação equivalente. O espírita sabe que as nossas atitudes geram atitudes nos outros. E o espírita sabe que toda atitude gera eco de correspondência. Então nós que vivemos em comunidade temos de procurar a melhor palavra, o melhor pensamento, o melhor ideal, a melhor atitude para ajudarmos a fortalecer os caracteres de todos aqueles que convivem conosco, aperfeiçoando-os direta ou indiretamente para o melhor das nossas boas ações. Então vejam a nossa responsabilidade. A gente recebe o mais e, consequentemente, seremos mais cobrados por isso, né? Sim. Veja, ele nos chama essa atenção, né, para o nosso comportamento. Mas para que a gente tenha esse comportamento, a gente tem que ir buscar a verdade, né? E é essa a tarefa que nos cabe, buscarmos a verdade, trabalharmos essa verdade dentro de nós. Allan Kardec também, ele sempre preza isso, não é? Ele sempre fala diante dos detratores, né, que estavam lá, não entendiam sobre a doutrina, as coisas que aconteciam. Então, Allan Kardec, ele chama a atenção para a necessidade de nós aprendermos a ler e observar. Isso é muito importante, ler e observar. Então, o espírita sabe, mas nós temos que tirar desse campo só do conhecer para o campo da compreensão. Daí está a nossa responsabilidade, né, Luiz? Então eu conheço uma série de coisas que vem me dizendo, mas o quanto deste conhecimento entrou no nível da compreensão? Quanto? Não é? Porque eu preciso compreender aquilo que eu conheço para eu exemplificar e para eu viver aquilo que eu conheci. Eu observar tudo isso. Então, quando eu começo a compreender, não é, os ensinamentos que a doutrina vem nos trazendo, porque eu sou espírita, então, o quanto que eu compreendo dessa doutrina, eu vou começar a entender, como ele mesmo diz, que nada nos impede de colocarmos César, que é a matéria, que representa a matéria, o dinheiro, não é? Para a serviço de Deus, ele coloca. Colocarmos César a serviço de Deus. Que deva, compreendendo dessa forma, que as nossas atitudes perante a vida, como ele diz, todas elas devem ser de profunda harmonia, a natureza e os homens. Então veja, eu tenho que viver neste mundo sem ser do mundo, como nós aprendermos. Ou seja, nós nos dedicarmos ao trabalho que precisamos nos dedicar. Nós temos necessidades, não é? Da alimentação, nós temos necessidade do trabalho, nós temos a necessidade da moradia, nós temos a necessidade, enfim, de uma série de coisas. E que precisamos estar aí lutando, mas sem nos esquecermos de Deus. Ou seja, trazermos César para a serviço do Pai, para a serviço do Criador. Então é essa
a mensagem que Jesus queria dizer e que Jerônimo, ele conseguiu, não é, trazer isso. E que está justamente quando ele fala colocar César a serviço de Deus, ele está mostrando o quanto de amor eu preciso desenvolver em mim para compreender a materialidade em que eu vivo e me aproximar do Pai, atingindo assim a perfeição. Então veja a maravilha, não é, que ele veio aqui nos trazer. O espírita sabe, ó, me travou de novo aqui. O espírita sabe, aí não está vindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera lá. Ah, o meu não está vindo a minha apresentação, não sei porquê. Bom, enquanto você vai procurando eu coloquei alguma coisa aqui para poder... Aí agora foi. É uma cola, né, Liz? A colinha. Não, porque eu risquei, né, aquilo que era importante, né? Sim, e aí, para poder não me perder, né? Então, a gente achava, né, se a gente, assim, não passar de olhos, né? A gente pode dizer assim, mas o que Jesus queria, né? Será que Jesus estava propenso à sonegação? Será que Jesus estava propenso, né, à violência? E o que o Jerônimo coloca? O Senhor é o Senhor da paz, do amor. Ele não quereria jamais criar uma violência, uma sonegação. Porque imagine nós, que aqui estamos, há 2000 e tarará, né, de Jesus, ele vivendo naquele ambiente entre os fariseus, os sacerdotes, né? E de repente ele ser questionado: eu devo pagar o imposto? Se perguntar que sim para nós, qual será a nossa reação? Será que nós vamos dizer assim, nada disso, nada de imposto? Nós já estamos cheios de impostos, nada disso. Mas Jesus não. Jesus, ele separou as duas coisas. Você está me perguntando uma coisa que compete a você decidir. Aquilo que você cobra é muito ou aquilo que você cobra é justo? Não é? Porque lembremos, até tem a parábola do administrador infiel, não é? Aonde Jesus vem nos contando que os impostos ali cobrados eram impostos altíssimos e todos tinham que pagar, independentemente se havia sido colheita ou não. Os impostos tinham que pagar. Por quê? Porque o grande proprietário, não é? O latifundiário, né? Vamos dizer assim, ele dividia as suas terras e emprestava para aquelas pessoas, para elas poderem sobreviver, cantar, né? Comer. E aí tinha que pagar alguma coisa. Só que isso independia, não é se ele ia receber, se ele ia colher ou não. Então aí veja como que estava o ânimo daquelas pessoas, quando, por exemplo, eles não tinham muito e ainda o pouco que tinham que pagar. Então eles estavam revoltados. E Jesus, ele foi chamado a conversar, não é? Ele foi chamado a intervir, não é? E eles estavam esperando. Bom, vamos ver qual o posicionamento desse Jesus. Qual vai ser o posicionamento dele? Vai estar ao lado daqueles que seguem a ele? Ou ele vai estar do lado de César, né? O grande César? E Jesus, ele mostra que os dois lados precisavam entender
que é justamente trazer César para a serviço de Deus, do Criador. Então, aqueles que cobram os impostos deveriam pensar se estava tudo em acordo, se era daquela forma, e aqueles que tinham que trabalhar e pagar, eles tinham que pensar nos deveres que eles tinham que ter. E aí trazer a serviço do Criador, não é? Então isso eu achei assim importante ele ter trazido, né? Ô Liz, eu estava vendo uma passagem, né, que ele coloca na palestra também o seguinte: para o homem comum, o mundo está invertido. A humanidade caminha para o caos da dissolução. Parece não existir o senso da dignidade humana. Mas, com a visão espírita, vemos o mundo atravessando os seus melhores períodos de progresso, porque os tempos são chegados e a Terra está passando por essa limpeza espiritual, onde terá de permanecer aqui aqueles do Sermão da Montanha do Cristo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Isso aí também está na palestra dele, numa outra parte. Sim. Dele, né? Então, veja, para unir isso àquilo que você falou, não é? Que nós estamos passando por essa transformação, todo mundo sabe que estamos. E essa transformação não aconteceu agora, não é? Essa transformação e nem assim no estalar de dedos, porque vamos supor, Jerônimo falou nisso em 30 e poucos anos atrás. Né? Pois é. Agora você veja, se a gente colocar na ponta do lápis, quando que o planeta ele passou para o planeta de provas e expiações? Faz tempo, não faz? A partir daí, as transformações vão acontecendo. É claro que nós estamos atingindo um auge. E quando que nós vamos ter essa transformação? E eu acho que é isso que ele está falando. Para a gente atentar, nós que somos espíritas, sabemos disso. Quando que a Terra irá se transformar? Quando todos nós estivermos regenerados. Quando todos nós alcançarmos a regeneração, ou seja, trazer César a serviço de Deus, nós vamos ter a mudança. Porque aqueles que daí não coadunarem com essa mudança da regeneração, eles não reencarnarão mais na Terra. Nós sabemos disso, os benfeitores nos explicam isso. Então nós temos essa noção. E isso quer dizer o que para nós? Quer dizer do esforço que nós temos que fazer em nos modificar. Do esforço que nós temos que fazer em buscar sermos melhores. Porque numa análise que nós fazemos, sempre, nós analisamos os outros. Nós analisamos, vamos dizer assim, os outros. Mas, na verdade, nós temos que analisar a nós mesmos. Tanto que ele diz assim, não estamos aqui, amados irmãos, na reencarnação atual, para nos transformarmos em fariseus dessa Jerusalém moderna. Então, nós não estamos aqui para sermos aqueles fariseus, vivendo a vida que eles tinham à época, que era da compreensão deles. Então, nós temos que caminhar um pouco. Nós precisamos caminhar um pouco. Por isso que ele diz, não é? O espírita sabe. Nós sabemos. Nós só precisamos compreender. Nós sabemos tudo isso, não é? Que ele vem, que ele colocou, não é? Aí diz assim, mas o Espiritismo, projetando luz em nossa alma, nos ensina a ver a Terra como sendo uma casa de Deus, administrada por Jesus. Olha que maravilha que ele trouxe aqui, não é? Então, quer dizer, nós não podemos transformar,
naquela Jerusalém perturbada, conturbada. Nós não podemos nos transformar ou nos assemelharmos, vamos dizer assim, aos fariseus. Nós precisamos caminhar. Emmanuel que nos fala que é preciso nós caminharmos para a frente e para o alto sempre. A nossa caminhada sempre é ascensional. Ela pode estacionar, mas ela é ascensional. Por quê? Porque nós não regredimos naquilo que aprendemos. E o que o Espiritismo veio nos ensinar? Veio nos ensinar justamente isso. Veio fazer com que a gente possa observar a Terra, esse planeta, como sendo a casa de Deus. E que quem administra é Jesus. E quem administra é Jesus. Nós nunca podemos nos esquecer disso. E isso é importante, eu penso, Aloysio, que não só naquele sentido, nesse sentido que ele está dizendo aqui, não é? Mas também, muitas vezes, nós nos perdemos nas críticas, nós nos perdemos vamos dizer assim, na injúria, nós nos perdemos nos pensamentos equivocados, não é? Nós achamos que Deus e Jesus estão dormindo, não é? E que nós temos que fazer alguma coisa porque Jesus está dormindo. E Jesus sabe perfeitamente aquilo que tem que fazer. Nós é que não somos nada humildes em saber disso. Nós analisamos a sociedade em geral, mas apontando o erro dos outros. Mas a sociedade não é composta só dos outros. A sociedade é composta comigo também. A sociedade não é só dos outros, é minha também. E o que eu estou fazendo para melhorar isso? Não é? O que eu estou fazendo para isso? O que o Espiritismo me ensina? O Espiritismo me ensina, não é? A ser melhor, a me esforçar. Reconhece-se o espírita pelo esforço que faz na sua transformação moral. Porque não quer dizer que sejamos espíritas, nós já somos perfeitos, porque não somos. Ainda temos inferioridades que precisam ser revistas, mas nós temos que nos esforçar em melhorar tudo isso. Ele ainda diz, é preciso entender isso para que o Evangelho do Reino se introduza em todas as estruturas mentais, em todos os corações. Ó que importante, em todas as estruturas sociais, transformando a nossa própria legislação numa legislação cristã. Então é a verdade que precisamos saber. Dentro desse conceito do César, dai a César o que é de César. Então o Espiritismo veio nos ensinar, não é? Veio nos mostrar que a nossa, que a Terra, ela é do Pai, é o grande campo, não é? E quem está administrando isso é Jesus. E qual deva ser o nosso papel? Como ele diz aqui, instalar o Evangelho do Rei, primeiramente aonde ele foi, nas estruturas mentais. Ou seja, se eu não tiver o Evangelho em mim, na minha estrutura mental, e quando nós falamos estrutura mental, nós estamos falando de espírito que somos, não é? A mente não é o cérebro, a mente é o espírito, não é? Que determina as ações que a matéria faz. Não é a matéria que faz, é o espírito que faz. Então veja, que eu vou entendendo esse Evangelho, eu vou começando, não é, a modificar a minha estrutura mental, através do autoconhecimento, através tem uma colocação de Joana, que ela é bastante
importante quando ela nos diz que nessa tarefa de colocarmos o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus, né, o Evangelho do Pai, do Criador em nós, é preciso, nós vamos acumulando, né, recursos dentro do conhecimento e da moral para que nós possamos, no nosso aperfeiçoamento. Então é o que ele diz aqui: se eu introduzo o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos que a doutrina espírita vem me dar, eu vou mudar a minha estrutura mental. Com isso, o coração, ou seja, o sentimento, ele também, e com isso nós estaremos transformando a sociedade em que nós vivemos. E aí a legislação, as leis que são materiais, elas passarão a ser também as leis divinas, as leis cristãs. Não é maravilhoso isso? É um esforço que nós vamos fazer, não é? Para o quê? Ele fala ainda, abrangendo fraternalmente todos os povos. Nós estamos falando só do Brasil? Não, nós estamos falando dos povos todos, não é? Porque todos somos irmãos, e que estamos aqui nesse planeta que nos acolhe para que nós realmente possamos nos educar, nos reeducar e trabalharmos, não é? E trabalharmos para o bem. Então, isso é uma coisa importante que ele trouxe aqui. Não sei se você quer complementar alguma coisa, falar mais. Liz, eu queria até, em primeiro lugar, pedir desculpas ao pessoal, porque a conexão está um pouco travando hoje, infelizmente. Não sei o que aconteceu, já mudei a conexão aqui, mas está difícil realmente. Mas pelo menos o áudio está dando para ouvir, né? Pelo menos tá dando. A gente está conseguindo. O que eu acho que eu queria te falar, assim, para a gente ir caminhando já para o final, ele chega a uma parte que ele comenta também do apóstolo Paulo, né? Ele diz assim, o apóstolo Paulo conseguiria isso, quando ele declara em suas cartas: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, subordinando-se assim à vontade do Senhor. Aí ele vai falar, Jerônimo, né, que cada espírita possa também autoafirmar: não sou mais eu que vive, é o Cristo da doutrina espírita que vive em mim, cumprindo assim quanto aos interesses, com amor e devotamento, seus mais austeros deveres. Então ele fala para nós também aproveitarmos os minutos que passam, porque eles não voltam mais. Poderemos ter outros minutos, mas em outros lugares, vibrações e dimensões do tempo. Aí ele fala para nós: vamos nos definir, não tendo medo de amar, de compreender, de ajudar, de contribuir para a felicidade geral de todos os filhos de Deus. Você veja que Paulo é um exemplo, nós temos vários exemplos, né? Paulo é um exemplo de modificação, de transformação, e que nós todos precisamos prestar atenção, né? Que Paulo não é porque estava na estrada de Damasco que de repente ele se transformou, não foi isso, né? Foi o momento do despertar dele. A estrada de Damasco é o momento do despertar. E a gente pode fazer trazer isso para nós, né, Luiz? É o momento de nós nos despertarmos. Aí todos nós temos uma estrada de Damasco. Então é o momento do despertamento. Então nós vamos nos despertar, não é? Para a realidade, para a verdade. E despertarmos para o trabalho no bem. O que Paulo ele fez, não é? Paulo ele buscou trabalhar, servir ao Pai, servir a Jesus. Logo no início do livro Paulo e Estevão, Emmanuel coloca lá uns dizeres que Paulo foi aquele que conseguiu aclimatar o Evangelho para todos. Então ele conseguiu entender
ele nem conviveu com Cristo. E ele conseguiu compreender o que o Cristo queria dizer e aclimatar para todos, fazer com que todos pudessem ver, reconhecer e entender. Tá certo? Então Paulo, ele teve uma vida depois de muito sacrifício. Daquele cara que era todo cheio de poder, disso e daquilo, ele passa a ser aquele servidor humilde de Jesus. É bem assim nítido quando a gente lê o Paulo e Estevão, né? Que é dividido em duas partes. A primeira é Saulo, a segunda é Paulo. E depois de muito trabalhar, de muito servir, ele diz essa frase: que mais que eu quero, não é? Cristo vive em mim, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Tal a dedicação que ele tinha com o Cristo. Ele simplesmente vamos dizer assim, ele dedicou sua vida plenamente aos ensinamentos de Jesus. Este é o caminho que nós precisamos e que Jerônimo fala, para nós sermos esse, não é? Esse que se dedica plenamente aos ensinamentos de Jesus. Tem uma parte também, viu, Liz, que ele coloca, já no final também da palestra, ele fala assim: queridos irmãos, que nesta bela manhã de domingo, quando aconchegados no templo espírita, que é a mais avançada escola de nossas almas, é o centro espírita. Porque aqui nós não aprendemos as matérias difíceis, nós aprendemos as matérias difíceis de perdoar, de suportar, de tolerar, de amar e sobreviver às intempéries do caminho. Não há nenhuma escola semelhante ao centro espírita, porque não é a matemática, a química, a geografia, a antropologia, a botânica, a astronomia que vai nos dar coragem para viver. Pois é. A casa espírita, ela existe, né? Justamente para aprendermos. Qual o objetivo de toda a casa espírita? É justamente nos levar ao aprendizado e ao trabalho. São duas coisas importantes. Então, a casa espírita, ela é, vamos dizer assim, o caminho que nós precisamos para aprendermos sobre a doutrina e trabalharmos em prol da doutrina, em prol de nós mesmos. Deixa eu ver se eu acho aqui para ver se tem mais. Ele diz aqui também: que felicidade de ser espírita. Será que nós falamos isso? Que felicidade de sermos espíritas, não é? De repente nós nos entusiasmamos, né, com o trabalho, nós entusiasmamos com tudo aquilo que a doutrina nos oferece, que Jesus nos oferece, e às vezes, no momento mais difícil, nós esquecemos tudo isso. Então é na casa espírita que nós vamos aprender para, ao sairmos de lá, nós dedicarmos isso ao nosso dia a dia. Eu estou querendo achar aqui, não estou falando. Não estou achando o finalzinho que você falou aí. Trabalhemos sem temor. Olha sim. lá. Trabalhemos sem temor, com desassombro, mas trabalhemos com amor, com devotamento e abnegação. Então, quer dizer, trabalhemos. Dentro da nossa casa espírita, quanto que nós não temos para fazer? Quanto? Até entregarmos a mensagem lá a quem chega. É um trabalho importante, é um trabalho de acolhimento a todos aqueles que vêm trazer. Mas não trabalharmos por obrigação, mas sim trabalharmos sem temor, mas com amor. Não é? Então é isso que nós precisamos, fazermos esse trabalho, que vamos nos dedicar, com amor.
ainda somos imperfeitos? Somos. Não importa. Nós só conseguiremos aprendermos se nós fizermos. Então, se eu estou ali para entregar a mensagem, que eu faça com amor. Se eu estou ali para poder auxiliar no passe, que eu faça com amor. Se eu estou ali para poder trabalhar enquanto médium, que eu faça com amor. Se eu estou ali para poder organizar, que eu faça com amor. Qual é o maior trabalho que possa ser feito na casa espírita? Foi feita uma pergunta isso num congresso. E todo mundo começou a dizer vários trabalhos. E a pessoa disse, pois erraram todos. O maior trabalho é aquele que é desenvolvido com amor. Então que façamos isso, não é? Saímos de uma pandemia. Nossa, veja, conseguimos sair da pandemia, não é? Muitos não conseguiram, mas nós conseguimos. Nós estamos tendo a oportunidade do recomeço. Nós estamos tendo a oportunidade de recomeçarmos. Então que voltemos à casa espírita. Muitos de nós não voltamos. Acomodados que ficamos, porque é muito mais fácil estarmos sentados aqui, olhando, né, o tempo passar, ou vendo as palestras, né, dentro de casa. Mas não, voltemos ao trabalho. Voltemos a aprender a ouvir. Voltemos a aprender a enxergar. Então, este é um trabalho que a Casa Espírita precisa e que ele está salientando. Como é bom ser espírita. Como é feliz ser espírita. Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar. Também o tempo já certo, foi, né? Ô Liz, esse barulho aí tá chovendo aí por acaso? Tá, filho, tá despencando a água de novo. Então, porque eu tenho que falar pro pessoal também que esse barulho que está aí não é do microfone que está chiando, não. É a chuva que está caindo lá onde a Liz mora. É a chuva que está aqui, ó. Gente, então agora eu queria agradecer a Liz mais uma vez a oportunidade de estar aqui conosco. Peço desculpa aos nossos irmãos pela dificuldade técnica, não depende da gente. Infelizmente, esses problemas acontecem, mas a mensagem foi passada e o áudio está ali para que a gente possa ouvir depois, né? Agora, para a gente finalizar, eu gostaria de convidar então a todos para que nós pudéssemos unir os nossos pensamentos em prece e oração, levarmos ao alto os nossos pensamentos, rogando ao nosso Mestre querido, Jesus, que possa abençoar a cada um de nós que esteve aqui nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois, pedindo à espiritualidade amiga que abençoe os nossos maiores propósitos, que abençoe o trabalho da Liz no Centro Espírita Ismael, que ela desenvolve com tanto amor, com tanto carinho, que possa levar as nossas vibrações a todas aquelas pessoas que nos pediram preces ao longo da semana, que estão passando por dificuldades, irmãos abandonados em presídios, asilos, orfanatos, ou perambulando pelas ruas. Que a nossa vontade do nosso Divino Mestre possa abraçar os nossos corações, onde quer que formos e estivermos. Que a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar as águas que nós colocamos para que receba o remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós. Agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Deixa eu trazer a minha imagem de volta aqui. Vamos ver se dá certo, pelo menos para a gente se despedir. Despedir da Liz.
Tá me vendo, Liz? Ou tá travado? Não, está travado. Tá travado ainda. Bom, amigos queridos, Agora destravou. agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Convido para estarem conosco amanhã às 22 horas para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Liz, um beijo grande no seu coração e, como sempre, eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.